Imagine uma mulher jovem, com o rosto marcado por uma cicatriz profunda, que se esconde do mundo atrás de uma máscara de silêncio e sombras. Ela caminha pelas ruas movimentadas de uma cidade grande, sentindo os olhares curiosos e piedosos que a seguem como fantasmas. Mas o que ninguém sabe é que essa cicatriz não é apenas uma marca na pele, é o eco de uma noite que mudou tudo. Uma noite em que o fogo devorou não só sua casa, mas também sua inocência e sua família. E se eu te dissesse que, por trás dessa ferida visível, há uma história de resiliência que poderia curar corações partidos? Fique até o final, porque essa jornada vai te mostrar que as cicatrizes mais profundas são as que nos tornam inteiros. Seu nome era Ana Guamoda, 22 anos, que vivia em uma pequena casa nos subúrbios de São Paulo, com os pais e uma irmã mais nova. Ana era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente com seu sorriso amplo e olhos cheios de sonhos. Ela estudava artes plásticas na universidade. Pintava quadros que capturavam a beleza do cotidiano, como o sol se pondo sobre o rio ou crianças correndo no parque. Sua vida era simples, mas cheia de promessas, um namorado que amava, planos de viajar para a Europa depois da formatura e uma família que era seu porto seguro. Mas em uma noite chuvosa de outono, tudo isso se transformou em cinzas. O cheiro de fumaça acordou Ana no meio da madrugada. O fogo havia começado na cozinha, talvez por um curto no fogão antigo. As chamas se espalhavam rápido, devorando as cortinas e os móveis com um rugido faminto. Ana gritou pelos pais, correu para o quarto da irmã, mas o teto desabou em parte e uma viga em chamas caiu sobre ela, queimando seu rosto do lado direito. A dor era insuportável, como se 1000 agulhas ardentes perfurassem sua pele. Mas ela conseguiu arrastar a irmã para fora, tossindo e chorando, enquanto o fogo consumia o resto. Seus pais não saíram a tempo. O resgate encontrou apenas corpos carbonizados entre os escombros. Ana acordou no hospital dias depois, envolta em bandagens, com o eco dos gritos ainda ressoando em sua mente. Os médicos disseram que ela havia sobrevivido por milagre, mas para Ana, aquilo não era sobrevivência, era uma sentença. A cicatriz que se formou era irregular, vermelha e saliente, cobrindo da bochecha até o queixo, distorcendo seu sorriso para sempre. Ela olhava no espelho e via um monstro, não a garota sonhadora de antes. Sua irmã, Clara, de apenas 10 anos, foi levada para morar com tios distantes. E Ana se sentiu ainda mais sozinha, como se o fogo tivesse levado não só sua família, mas também sua identidade. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Ana abandonou a universidade. Como poderia enfrentar as aulas com todos aqueles olhares? As pessoas na rua desviavam os olhos ou sussurravam, e até seu namorado, que prometera ficar ao seu lado, começou a se afastar. "Eu te amo, Ana, mas..." "É difícil", ele disse uma vez, com voz trêmula, enquanto evitava tocar seu rosto. Ele partiu, semanas depois, deixando uma mensagem no celular: "Preciso de tempo para processar." Ana se trancou em um apartamento pequeno, alugado com o dinheiro do seguro. E passou dias inteiros deitada na cama, sentindo o peso da solidão como uma âncora no peito. O cheiro de queimado ainda impregnava suas roupas, mesmo depois de lavadas 1000 vezes. E os pesadelos vinham todas as noites, menos chamas lambendo sua pele, os gritos dos pais ecoando no vazio. Ela tentava pintar, mas as telas saíam escuras, cheias de tons vermelhos e pretos, como se sua alma estivesse sangrando nas pinceladas. A injustiça consumia, porque ela. Por que sobreviver para carregar essa dor? Clara ligava às vezes, com voz infantil e triste, dizendo: "Eu sinto sua falta, mana. Quando você vem me visitar?" Mas Ana inventava desculpas, temendo que a irmã visse o monstro que ela havia se tornado. A revolta crescia dentro dela, uma raiva surda contra o destino, contra Deus, contra si mesma. Ela parou de comer direito, perdeu peso e as visitas ao terapeuta eram mecânicas,
como se as palavras não pudessem tocar a ferida aberta em sua alma. Em uma tarde cinzenta, Ana sentou no chão do banheiro, com uma lâmina na mão, contemplando o fim. O reflexo no espelho zombava dela. Você não merece viver assim. As lágrimas escorriam quentes pela cicatriz e o silêncio do apartamento era ensurdecedor, como um túmulo antecipado. Mas foi nesse abismo que uma faísca de esperança surgiu, inesperada como um raio de sol em uma tempestade. Ana recebeu uma carta anônima no correio, uma envelope simples, sem remetente, com uma mensagem escrita à mão: "Eu vi sua dor no parque outro dia. Você não está sozinha. Venha ao grupo de apoio no centro comunitário toda quinta-feira. Alguém que entende." Curiosa e desesperada, Ana decidiu ir, cobrindo o rosto com um lenço largo. O grupo era pequeno, composto por sobreviventes de traumas variados, um homem que perdera as pernas em um acidente de carro, uma mulher que escapara de violência doméstica, um jovem com queimaduras nas mãos de um incêndio industrial. O facilitador, um senhor de olhos bondosos chamado Paulo. Começou a reunião com uma frase que ecoou no coração de Ana: "As cicatrizes não definem quem somos. Elas contam a história de quem sobrevivemos para ser." Ali, pela primeira vez em meses, Ana se sentiu vista não pelo que faltava em seu rosto, mas pelo que ainda pulsava em seu interior. Ela ouviu histórias que espelhavam a sua menos de perda, de rejeição, de noites insones, e, aos poucos, começou a compartilhar a dela. As palavras saíam hesitantes, como gotas de chuva em um deserto, mas cada uma aliviava um pouco o peso. Paulo, que havia perdido a esposa em um incêndio anos antes, se aproximou dela depois da reunião. "Sua cicatriz é uma medalha. Ana, ela prova que você lutou e venceu." Ele a convidou para pintar murais no centro, usando sua arte para ajudar outros. Ana hesitou, mas aceitou, sentindo um calor tímido no peito, como se o fogo que a destruíra agora pudesse iluminar. A reviravolta veio meses depois, de forma sutil e profunda. Ana começou a pintar não mais sombras, mas retratos de sobreviventes menos, capturando não as feridas, mas a força nos olhos, o sorriso resiliente, a postura ereta apesar da dor. Seu primeiro mural, no salão do centro, mostrava um rosto marcado por cicatrizes, mas com raios de luz emergindo das linhas irregulares, como se a ferida fosse uma porta para algo maior. As pessoas paravam para admirar. E uma delas era uma repórter local que escreveu um artigo sobre a artista que transforma a dor em beleza. O texto viralizou nas redes sociais e, de repente, Ana recebia mensagens de estranhos: "Sua história me deu forças para enfrentar minha própria cicatriz." Mas o momento que mudou tudo foi quando Clara veio visitá-la, sem aviso. A menina correu para os braços da irmã, tocando o rosto marcado sem medo. "Você tá linda, mana." Igual a mamãe nos contos que contava. Ana chorou ali, no abraço apertado, percebendo que a cicatriz não a tornava menos amada. Paulo, que se tornara um mentor e amigo, confessou que fora ele quem enviara a carta anônima menos ele a vira no parque, sozinha e perdida, e reconhecera sua própria dor nela. "Eu não podia deixar você se afogar", disse ele, com voz embargada. Ana se reconectou com a irmã, trouxe-a para morar consigo e retomou os estudos. Agora com um propósito maior: usar sua arte para curar outros. A transformação foi como um nascer do sol após uma longa noite. Ana expôs seus quadros em uma galeria e, no dia da abertura, o antigo namorado apareceu, com olhos arrependidos. "Eu fui covarde, Ana, mas você. Você se tornou algo incrível." Ela o perdoou, não por ele, mas por si mesma, liberando o rancor que ainda prendia. Sua vida agora era cheia de cor, pintava, dava palestras em grupos de apoio. E até escreveu um livro sobre sua jornada, intitulado O Rosto por Trás da Cicatriz. A ferida na pele ainda estava lá, mas não mais como uma prisão, era um lembrete de sua força, de que a dor pode ser o combustível para a luz. Ana olhava no espelho e via uma guerreira,
alguém que havia dançado com o fogo e saído mais forte. E em uma noite tranquila, sentada com Clara no sofá. Assistindo a chuva cair lá fora, ela sussurrou para si mesma, mesmo com cicatrizes: "Eu ainda sou inteira." Essa história nos lembra que as cicatrizes, visíveis ou não, são testemunhas de nossas batalhas. E que a verdadeira cura vem quando as transformamos em pontes para conectar com os outros. O perdão, a fé em si mesmo e a coragem de pedir ajuda podem mudar tudo. Se você carrega uma cicatriz no coração, saiba que não está sozinho, há sempre uma luz esperando para brilhar. Você acredita que as feridas podem nos tornar mais fortes? Se essa jornada de Ana te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se histórias como essa falam com o seu coração, inscreva-se no canal, porque há mais emoções esperando por você.